Boa noite, estamos aqui novamente agora para a palestra de número 4, a dinâmica do mercado imobiliário. Meu nome é Thiago Jardim, esse evento é realizado pelo IMET, Instituto Metropolitano de Engenharia e Tecnologia de Minas Gerais, Fomento CREA, apoio institucional Confea, CREA Júnior, Mútua e UNA, Universidade UNA, onde estamos agora. No módulo 2, já apresentei a palestra sobre Londres, a análise de São Paulo. A terceira foi a conversa com Anthony Lim, que foi disponibilizada online na última quarta-feira. E agora vamos tratar da dinâmica do mercado imobiliário e em seguida a palestra de número 5 e última palestra, a Cidade Digital, plataformas e serviços de estudo de mercado. Então, o que vamos abordar nessa palestra hoje são as questões em torno do mercado imobiliário. Vamos demonstrar estudos de mercado e valuation, viabilidade econômica, com estudo de caso. Então vamos lá, para começar eu trago um gráfico com a participação do valor adicionado da construção civil no produto interno bruto, né? Qual que é a participação da construção civil na produção econômica nacional. A construção civil e atividades imobiliárias são os importantes motores da economia brasileira, representando em média 14% do PIB do país, sendo 5% associado à construção e 9% associado a atividades imobiliárias. Em 2022, o valor adicionado ao PIB da construção civil foi de 271 bilhões e o valor adicionado das atividades imobiliárias foi de 892 bilhões de reais. Então aqui nós temos o gráfico, a tabela de 2000 a 2022, com a participação do valor adicionado. O valor adicionado é o valor da agropecuária, da indústria e dos serviços, aí soma-se a tributos e obtém-se o PIB. Tá? Então, a participação da agropecuária, indústria e serviços no PIB, na verdade, você pode comparar só com o valor adicionado, que não tem a parte de tributos, né, a parte do governo. Então nós temos aqui a participação da agropecuária saindo de 5,5%, valor adicionado, chegando a 7,9% em 2022. A participação da indústria, 26,7% caindo para 23,9%, sendo a construção civil de 7% caindo para 3,2%. E a participação de serviços subindo e caindo, mantendo uma certa estabilidade, sendo as atividades imobiliárias caindo de 12,2% para 9%. Então a agropecuária tomou o espaço na produção nacional em relação às outras atividades, né? E em se tratando de construção civil, para sempre quando um empreendedor vai construir, seja um condomínio residencial, um edifício de escritórios, um galpão logístico, é sempre bom entender como funciona o mercado para realizar os investimentos, né, que podem ser de pequena escala ou grande escala. Então é sempre importante ter ciência das questões que envolvem o mercado para empreender com assertividade, para não ter risco, para não ter prejuízo e potencialmente falir, né? Então, o papel da pesquisa de mercado é analisar os determinantes de lucratividade do projeto relacionados ao mercado no nível macro e micro, ajudar a abordar questões de entrada no mercado e design proativo do projeto,
fornecer os valores finais de aluguel e absorção necessárias para a viabilidade financeira de um determinado empreendimento. E o estudo de viabilidade, com base em informações mercadológicas, né, consiste no cálculo do potencial de faturamento e retorno do capital investido em um empreendimento. Então, para calcular a viabilidade, basicamente é preciso da informação básica de um terreno, o levantamento planejamento topográfico, o conhecimento das leis de uso do solo aplicáveis, do esboço da área construída e da área permeável, do cálculo da área construída bruta, do cálculo da área construída líquida, que é a área vendável, né? Um prédio tem sua área de trânsito, né? A área de circulação vertical, horizontal, área de estacionamento. Então, a área líquida em si são a área vendável, os apartamentos, as unidades comerciais e até mesmo as unidades de garagem também podem ser incluídas na viabilidade. Então, a partir desses dados, né, a informação básica do terreno, a prefeitura fornece e a partir dela você sabe qual é a zona do terreno, qual é o potencial construtivo que a lei permite, né, o índice de aproveitamento, que eu já falei aqui exaustivamente, né, as questões aplicáveis aos usos, né, as taxas de permeabilidade, tudo isso. Você também os afastamentos, os recuos laterais, o tamanho do lote influencia no que você pode ser construído, consequentemente na viabilidade do projeto. Você é isso. Então, a partir desses dados, os arquitetos, engenheiros levantam dados do mercado imobiliário, o preço do lote, o preço de venda ou aluguel do imóvel no mercado local e outros dados, como taxa de vacância dos imóveis, para saber se tem os imóveis estão, a maioria dos imóveis estão ocupados, ou seja, tem poucas unidades disponíveis, e isso sinaliza um ambiente bom para se construir, porque se você ofertar unidades, você tem mais chance de vendê-las, ao contrário do que pode acontecer num ambiente onde a vacância seja elevada. Tem muitas unidades à venda, imóveis vagos, então a competição é maior e o risco de se empreender também. O preço do lote influencia na viabilidade do empreendimento. É claro, o valor da construção civil, né? Então você tem o preço do lote, o valor o preço da construção e o preço final de venda, né? Então você tem que fazer essa diferença entre o preço de venda do imóvel com a somatória do custo do terreno e o preço da construção, para você ter um retorno sobre o capital que você irá investir. E nós vamos abordar esses aspectos mais profundamente. Então, o estudo de viabilidade. O objetivo típico do desenvolvimento imobiliário envolve a maximização do valor residual da terra, RLV, que é o lucro por área de terra, né? Então, o que influencia no lucro por área de terra? O RLV, que é o valor residual da terra, ele é igual ao preço de venda, né? Aqui tem as nomenclaturas. Então, P é o preço, menos C é o custo, que é o custo da obra, o custo do terreno, o custo de documentações, né? Custo de projetos, essas coisas todas. Então, o preço de venda menos o custo de venda, o custo da obra, vezes o índice de aproveitamento. Tá? Então, você vê que o índice de aproveitamento influencia na viabilidade, né? No valor residual da terra. O preço
de venda do imóvel novo a construir, ele é influenciado ele é calculado, né, através da receita líquida operacional, que é o Net Operating Income, que é a receita líquida de operação do negócio no futuro, né, e que por sua vez é definido pelo aluguel e pela ocupação. Então o Net Operating Income é uma função do aluguel e da ocupação, dividido pelo Cap Rate. Cap Rate é a taxa de capitalização. Tá? A taxa de capitalização é uma função de G, que é a taxa de crescimento do aluguel, e o KE, que é o custo de oportunidade do capital. Custo de oportunidade do capital você é um investidor. Você pode colocar o seu dinheiro hoje no Brasil em renda fixa e obter 13% ao ano de retorno no seu capital. Então, qual é o seu custo de oportunidade? 13%. Um investimento de risco, como um investimento na construção civil, um investimento imobiliário, tem que te dar mais do que um investimento seguro, como um título de renda do governo, não? Um título de renda pública, federal. Então, que apesar de ter seus riscos, é menos arriscado. Então, muitos consideram o custo de oportunidade do capital a taxa Selic, que é a taxa de juros básica da economia, tá certo? E então o preço é definido em função do aluguel e da ocupação, do valor do aluguel e da ocupação, né? A ocupação qual a perspectiva de ocupação do prédio? Será de 80% dos 100% de unidades ofertadas? Você projeta que será 80% adquirido? E qual que é o valor do aluguel? R$100 por metro quadrado? Então, com isso você calcula a receita anual, né, que é a receita líquida operacional, e divide pelo custo de oportunidade, pela essa função do custo de oportunidade com a taxa de crescimento do aluguel. A taxa de crescimento, se o aluguel cresce a 1% ao ano, você subtrai o custo do capital da taxa de crescimento, e essa razão resulta no preço, ok? Que é essa parte da equação do valor residual. O custo, por sua vez, é uma função do preço do terreno, preço dos materiais de obra e o preço dos serviços, né? Já o índice de aproveitamento é uma função de política urbana plenamente, porque não temos mercados livres. Então, esse índice de aproveitamento é exógeno. A política urbana que determina. Se fosse uma economia livre, haveria uma maximização do índice de aproveitamento, que não é o caso, né? Nós abordamos isso extensivamente nas palestras anteriores. Então, a respeito do RLV, que está aqui, a respeito da receita líquida operacional, né, que compõe a determinação do preço, que faz parte do RLV, né? A capacidade de geração de renda de uma propriedade, ou seja, de aluguel, é influenciado por três conjuntos principais de fatores. A. Forças gerais de crescimento macroeconômico e metropolitano, que podem afetar todos os tipos de propriedade. B. Forças macroeconômicas que impulsionam a demanda e a oferta de tipos específicos de propriedade. C. Fatores específicos da localização e do projeto que podem contribuir para desvios do desempenho da propriedade individual em relação ao desempenho do mercado, ou seja, um diferencial que cria um desvio em relação aos concorrentes. Essas
Forças gerais de crescimento macroeconômico, que é o item A. O que influencia? O que são essas forças? Aumento da concorrência global e avanços tecnológicos que podem prejudicar as principais indústrias de uma área, por exemplo. Mudanças significativas nas taxas de câmbio, que podem tornar as importações estrangeiras mais atraentes em detrimento das indústrias nacionais e vice-versa. O bem-estar econômico dos principais parceiros comerciais, que podem ter um impacto significativo nas economias metropolitanas voltadas para a exportação. Mudanças nas taxas de juros que possam influenciar o volume de novas construções e, portanto, a oferta de todos os tipos de imóveis a nível nacional. Em relação às forças macroeconômicas que impulsionam a demanda e a oferta de tipos específicos de propriedade, a procura de espaços de escritórios, por exemplo, é impulsionada pelo emprego em setores específicos da economia, referidos como utilizadores de escritórios, né? Esses incluem principalmente o setor de finanças, seguros, imobiliários e outros serviços específicos. A saúde do sistema financeiro nacional, portanto, afeta o mercado de escritórios, porque afeta a taxa de emprego nessas áreas de finanças, seguros e também na atividade imobiliária. A demanda por espaço industrial, por sua vez, é impulsionada principalmente pelo emprego na manufatura e no comércio atacadista. Então, as forças macroeconômicas que afetam o emprego de uma área nesses setores terão impacto no mercado industrial local. Isso do lado da demanda. Já do lado da oferta, os principais fatores macroeconômicos que impulsionam tipos específicos de propriedade e novas construções incluem os custos da terra, os custos trabalhistas, que geralmente variam nas áreas metropolitanas, devido a diferenças nas condições do mercado de trabalho, e o custo dos materiais de construção. Então, o item C, fatores específicos da localização e do projeto. A qualidade e as comodidades fornecidas pelo projeto e sua localização imediata, juntamente com as preferências do consumidor, do inquilino, né? E a capacidade de compra desempenham um papel crítico na determinação da localização e da demanda do produto. Do lado da oferta, fatores como restrições de zoneamento local e controle de crescimento podem criar escassez de oferta e limitar a concorrência. A distribuição espacial de propriedades comparáveis existentes e novas, ou seja, a concorrência também é outro fator específico que influencia na receita líquida operacional. Então, nós temos aqui dois projetos, o projeto local A, o projeto local B, no eixo Y o aluguel, no eixo X o tempo. Então, a diferença entre esses dois projetos no mesmo intervalo de tempo são diferenças setoriais, que são diferenças em performance dos projetos, localização, no mesmo período, causadas por características intrínsecas do projeto. Então, é uma diferenciação, que causa uma diferenciação no preço e, consequentemente, na receita. Já variações de preço no tempo, que são variações intertemporais, são causadas por forças macroeconômicas que afetam todos os projetos e localizações em uma área. Você pode ver que o preço desse bem também caiu. O preço do projeto local A, o preço do projeto local B foram influenciados por forças
macroeconômicas. Então, aqui são diferenças de local, de projeto, né, e de características, e aqui o impacto no preço causado por variações, forças macroeconômicas. A análise macro, a premissa subjacente à análise macro é que os determinantes da demanda e oferta imobiliária variam ao longo do tempo, causando flutuações nos aluguéis e nas taxas de vacância, criando assim oportunidades para investimentos lucrativos. Aproveitar essas oportunidades requer um time, né, ou seja, requer o encontro do tempo ideal, né, uma ação na hora certa, para a entrada no mercado de forma a rentabilizar futuros aumentos das rendas e taxas de ocupação. E identificação de nichos em termos de tipos de imóveis e mercados-alvos que oferecem as melhores perspectivas de retorno no investimento. Análise micro, por sua vez, que é a questão do projeto no mesmo intervalo de tempo. A premissa subjacente a essa análise é que o design do produto, combinado às preferências do consumidor quanto à localização e aos atributos do produto, pode maximizar o valor do projeto. Projetos diferenciados e características de localização são cruciais para determinar o desempenho específico do projeto e os níveis de receita de aluguel. Assim é possível maximizar o valor e os lucros, identificando cuidadosamente o tipo de produto mais valorizado pelos consumidores do mercado. Então, enquanto a análise macro ela influencia bem todos os imóveis, né, e geralmente é vista em intervalo de tempo, a análise micro já é uma análise no mesmo intervalo de tempo e que avalia essas questões de diferenças de projeto, localização. E nisso temos a relação de oferta e demanda de imóveis, né, que é o que rege todos os mercados, inclusive o mercado imobiliário urbano, que podem ser peculiares e idiosincráticos em vários aspectos, mas ainda obedecem aos princípios econômicos da oferta e da demanda. Tá? A oferta, no sentido do mercado imobiliário, é definida como a quantidade de espaço ou número de unidades ofertadas a vários preços. Tá? Então aqui nós temos a curva de oferta. Temos o preço no eixo Y e a quantidade ofertada, na verdade aqui a quantidade, determinando se for ofertada ou demandada, a quantidade e o preço. A curva de oferta ela é ascendente, porque quando o preço aumenta, a quantidade de espaço ou unidades ofertadas aumentam. Né? Isso incentiva o empreendedor a ofertar unidades. Então, à medida que o preço vai aumentando, a quantidade também vai aumentando, certo? Já em relação à demanda, a demanda é definida como a quantidade de espaço ou número de unidades demandadas a vários preços. Então, a curva da demanda é descendente porque quando o preço aumenta, a quantidade de espaços ou unidades demandadas cai, né? Então, nós temos aqui o aumento do preço. Aqui a quantidade cai, né? Queda do preço, quando o preço desce, a quantidade demandada aumenta, né? Você tem mais potencial de aquisição, então a demanda de unidades aumenta à medida que o preço cai. Então, abordando as questões que tangem a demanda, né? A demanda efetiva, a demanda desejada e a demanda realizada.
A demanda efetiva é a demanda sustentada pelo poder de compra. Demanda desejada é a quantidade desejada de um bem antes que os consumidores interajam com o mercado. E a demanda realizada é após os consumidores interagirem com o mercado. Tá? A demanda ex post, que é a realizada, pode ser diferente da demanda ex ante, que é a desejada, por vários motivos, como restrições à oferta. Há um desejo há uma demanda latente, só que restrições à oferta impedem a construção e aí a demanda realizada acaba sendo inferior. A demanda ainda não realizada é muitas vezes chamada de demanda reprimida. Tá? Aqui nós temos a curva de demanda com a equação preço é igual a A menos B vezes a quantidade demandada. A é o intercepto, B é o que define a inclinação da reta. E a equação inversa é quantidade demandada igual a D, que é o intercepto, menos o C, que é o multiplicador do preço. Tá? Aí é importante no mercado imobiliário entender a questão da elasticidade da demanda, que é a elasticidade preço relativo à demanda. É uma sensibilidade da quantidade demandada em relação a variações de preço. Tá? A elasticidade, ela basicamente, se o preço cai muito, qual que é a sensitividade de quantidade demandadas? Vocês podem ver que essa reta é bem inclinada, então oscilações no preço não alteram muito a quantidade demandada. Então, essa é uma curva de demanda caracterizada como demanda inelástica em relação ao preço. E é calculada dessa forma: a variação percentual da quantidade dividido pela variação percentual do preço. Quando é menor que 1, significa que ela é uma demanda inelástica. Já a demanda elástica é pequenas variações no preço influenciam na variação grande da quantidade. Então, se o preço está aqui, X, cai um pouquinho, a quantidade demandada aumenta. Então, a elasticidade de preço relativa à demanda, nesse caso, é maior que 1, e é uma elasticidade é uma demanda elástica. Nesse caso, aqui, por exemplo, se o ED, se a elasticidade de demanda fosse igual a 2, isso implica que o número de unidades demandadas diminuiria 2% se o preço médio aumentasse 1. Então aqui temos, na média, a elasticidade da demanda por imóveis é inelástica. Tá? Então já se estudou bem o mercado e já se considera que as curvas de demanda são menos sensíveis ao preço. Então a elasticidade é menor que 1. A elasticidade de demanda é determinada pela presença de produtos substitutos. Tá? Um produto com poucos substitutos, como moradias de luxo, deve ter uma demanda menos elástica que um produto com muitos substitutos, como moradias de renda média. Da mesma forma, a curva de demanda para um submercado deve ser mais elástica ao preço do que a curva de demanda para toda a área metropolitana, uma vez que existem muitos substitutos para o primeiro, mas quase nenhum substituto para o último. Tá? Então, a curva de demanda 1, que é a mais inelástica, são poucos substitutos, né? Então, se o preço aumenta,
quantidade demandada não cai muito, tá? Então, a curva D2 já é um mercado com mais substitutos, então se o preço aumenta, a quantidade demandada cai mais, porque você migra para outro concorrente. Então, questões que influenciam no deslocamento da curva de demanda. Preços atuais e preços esperados. O aumento de demanda em um cenário de preços crescentes pode ocorrer por causa de dois conceitos. Crescimento do preço do imóvel inferior ao crescimento da renda dos habitantes. Preços esperados. A expectativa de elevação de preços futuros incentiva compradores defensivos e investidores. Investidores tendem a extrapolar os movimentos do mercado. Ou seja, a expectativa de aumento dos preços pode elevar a demanda. O efeito de expectativa de preços mais altos representa, portanto, um deslocamento e não um movimento ao longo da curva de demanda. Dessa forma, as variações de preços esperados são determinantes exógenos da demanda. Determinantes exógenos: tamanho do mercado, população, emprego, produção industrial. Para o mesmo nível de preço, quanto maior o mercado, maior a quantidade demandada de espaço ou unidades imobiliárias. Certo? Então esse gráfico mostra isso. O mesmo nível de preço, a curva D é um mercado menor, a curva D é um mercado maior. Né? Temos população, emprego, produção industrial, então isso desloca a curva para lá. Né? Aqui é uma cidade, né? Tem essa curva de demanda, que é outra cidade com a população maior, emprego maior, ou produção industrial maior. Outra coisa que é um determinante exógeno, que também desloca a curva de demanda, que desloca, na verdade, cria outra curva, né? A renda. Para o mesmo nível de preço, à medida que a renda aumenta, mais famílias podem comprar uma casa e uma quantia maior em dólares está disponível para gastos. Na verdade, aqui é porque eu peguei de um livro-texto da Harvard, por isso que está em dólares. Então, poderia ser real. Aqui eu esqueci de converter. Mas, uma casa, mais famílias podem comprar uma casa e uma quantia maior em reais está disponível para gastos com bens e serviços. O preço de substitutos também é outro determinante exógeno. Se o aluguel se tornar mais caro que o financiamento da propriedade, alguns locatários podem achar a casa própria mais atraente. No mercado de escritórios, à medida que os aluguéis classe A aumentam, algumas empresas podem ser forçadas a buscar espaços na classe B. Então, isso também influencia onde a curva se localiza no gráfico. Outra são as expectativas. Expectativa de aumento de preço ou de crescimento de empresas e famílias pode elevar a demanda. Sem que só expectativas futuras, sem que esteja acontecendo no presente. O conceito de absorção usado para avaliar deslocamentos da curva. A absorção bruta é a quantidade total de espaço envolvida em todas as locações assinadas durante um determinado período,
mas não é uma boa medida por poder simplesmente representar movimentos de inquilinos de um prédio para o outro. A absorção líquida, por sua vez, mede as mudanças na demanda porque relativiza a demanda ao espaço vago. Então aqui temos a equação da absorção líquida, que é aqui é OST menos o estoque no tempo T menos o estoque no tempo T menos 1. E o estoque no tempo T é igual a o estoque no tempo T vezes 1 menos a taxa de vacância no período. Agora, falando da oferta. A oferta é a quantidade de espaço ou número de unidades ofertadas a vários níveis de preço, como eu disse. E é importante distinguir três conceitos da oferta: a oferta agregada de longo prazo, a oferta agregada de curto prazo e novas construções. A oferta agregada de longo prazo é uma curva bem inclinada, não é muito útil para fins de análise de mercado porque é de difícil operacionalização. Então se usa mais a oferta agregada de curto prazo para análise, e ela é uma curva que não varia muito com o preço. A rigidez do estoque imobiliário no curto prazo, que é demonstrado pela curva reta, se deve ao prazo de construção. O tempo necessário para planejar e desenvolver uma edificação, pelo menos 6 a 12 meses para residências, indústrias e de 18 a 24 meses para escritórios e varejo. Com isso, a oferta de imóveis no curto prazo é insensível a variações de preço de aluguel ou, em termos econômicos, é completamente inelástica ao preço. Tá? Isso no curto prazo. Exemplo: se ocorrer um aumento de 20% nos aluguéis em um mercado amanhã, o estoque total de espaço de escritório permanecerá o mesmo por um bom tempo, antes de responder a esse forte aumento do aluguel, né? Que é o tempo de se obter as licenças e de construir. Então, no curto prazo, pode acontecer uma oscilação no preço que a quantidade ofertada não varia, mas no longo prazo, como visto na curva anterior, há uma certa sensibilidade. Novas construções são de longe o conceito de oferta mais importante na análise dos mercados imobiliários, devido à longa vida útil dos ativos imobiliários, e é inclusive o que é utilizado no Sindicato da Construção pela consultoria da empresa Brain. Nós vamos tratar na palestra seguinte, que é a plataformas de estudo de mercado. Para entender melhor sua importância na previsão dos movimentos do estoque imobiliário de um mercado, é importante revisar o modelo que descreve como o estoque imobiliário total de um mercado, S, é determinado. Então, o estoque no tempo T é igual ao estoque no tempo T menos 1, vezes 1 menos a depreciação, mais o estoque novo construído. Tá? E o estoque novo construído é definido por um percentual do estoque aprovado vezes o estoque aprovado para construção. Tá? A elasticidade da curva varia de acordo com o custo e disponibilidade de fatores de produção, mas a curva é geralmente elástica para novas construções. Elasticidade de novas construções.
o aumento dos preços no fim da década de 70 nos Estados Unidos levou à expansão da oferta de escritórios ao longo da década de 80. Tá? Aqui as letras estão bastante pequenas, mas aqui é o volume de escritórios ofertados. Tá? E aqui é o aluguel. Tá? Então, aqui é 1980 até 90. Então, o aumento dos preços anteriormente causou o aumento da oferta a partir de 80. E aí a construção de escritórios continuou em níveis elevados durante a década de 80, apesar do começo da queda dos preços e do aumento das taxas de vacância. Tá? Aqui é o aumento da taxa de vacância à medida que se ofertava muitos escritórios, você começa a ter uma taxa de vacância que sai lá dos 5% e vai até os 17%. Então, mesmo com o aumento da taxa de vacância, as unidades foram sendo ofertadas. Certo? O aumento da oferta levou à queda dos preços e, consequentemente, queda dos lançamentos, que foram retomados no início da década de 90, com o crescimento do emprego, queda da taxa de vacância e sinalização de aumento de preços. Então, aqui tem um emprego de escritórios, né? Estava crescendo, aí a oferta de escritórios acompanhando, aí houve a queda da taxa do crescimento do emprego, né? A taxa de crescimento do emprego, então houve a queda dos escritórios, da oferta de escritórios, né? E também atingiu a taxa de vacância alta. E aí, à medida que o emprego foi retomando o crescimento, a taxa de vacância foi caindo, certo? E quando ela atingiu 10%, começou-se uma nova onda de oferta de imóveis. Determinante de novas construções. Principal motivação para o desenvolvimento de todo empreendimento imobiliário é o lucro. Assim, os principais determinantes exógenos são os fatores que determinam a lucratividade do projeto e o risco. Disponibilidade, custo de fatores de produção, capital, trabalho, terra e material, expectativas em relação à demanda e preço futuro de imóveis e o risco do mercado. Determinante de novas construções. A disponibilidade e custo dos fatores de construção. Tá? Se os fatores de produção são maiores, a curva de oferta de novas construções vai estar mais acima. Se os custos forem menores, a curva de oferta vai estar mais abaixo. Ou seja, você consegue ofertar uma quantidade Q1 de unidades de imóveis a um preço menor quando você tem custos menores. Certo? E se os custos são maiores, o preço a ser ofertado tem que ser maior. Então, esses são determinantes exógenos que fazem a curva de oferta se deslocar, né, no gráfico. Expectativas em relação à demanda e preços futuros, né? E temos a expectativa míope, onde o preço amanhã é igual ao preço hoje. A expectativa adaptativa, onde o preço amanhã é igual ao preço mais D, esse D é um ajuste, né, aplicado pelos investidores.
a expectativa racional, onde preço amanhã é igual a preço amanhã, se desenvolvedores e investidores, com base em todas as informações relevantes disponíveis, puderem prever corretamente como o mercado responde a choques exógenos. Dados indicam que os empreendedores são míopes, onde o preço amanhã é igual preço hoje. O risco de mercado, que é o outro fator que desloca a curva de oferta. Então, todo investimento especulativo, principalmente aqueles que envolvem longos períodos de gestação, como o desenvolvimento imobiliário, envolve incertezas que o investidor precisa considerar antes de comprometer capital em um projeto. Assim, a taxa de atratividade e lucratividade do empreendimento deve compreender o custo do capital, que é a taxa de juros básica, adicionada à taxa de risco do mercado. Tá? A taxa de juros básica, no Brasil, nós podemos considerar que é o título de renda fixa pública, que é a taxa que remunera a taxas semelhantes à taxa Selic, que é a taxa de juros básica. Né? O custo do capital do empreendedor, ele é definido pela taxa de juros básica mais um multiplicador que multiplica o retorno do mercado menos o retorno da taxa livre de risco. Tá? Isso geralmente é assim que se calcula o custo do capital de um empreendedor. Agora temos o custo, o Weighted Average Capital Cost, que é o custo do capital ponderado quando a empresa utiliza capital próprio e capital de terceiros, que são dívidas. Então, o custo do capital da empresa, ela envolve um cálculo que calcula a relação de capital próprio implementada, a relação de dívida, o custo da dívida e a sua relação com relação ao capital total. E aqui é um multiplicador que tira imposto sobre a pessoa jurídica. Tá? Então, aqui temos a curva de oferta, onde em um mercado onde o risco é maior. Então, quando o risco é maior, a taxa de livre de risco vai ser maior, o retorno do mercado também tem que ser maior, então o custo de oportunidade do capital tem que ser elevado. Então, isso influencia no preço da venda. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil atualmente, nós temos uma taxa Selic de 13%, subtraído pela inflação, que está 4%, então nós temos uma taxa livre de risco de 9%. O retorno do mercado geralmente é o retorno que se obtém em investimentos na bolsa de valores. Né? Você tem o índice Bovespa, qual que é o retorno de se investir lá, quanto que seu capital rende. Então, isso subtraído pelo retorno livre de mercado, vezes o beta, que é a correlação da construção civil com o mercado, mais o retorno de livre de risco, dá o custo básico do capital. Tá? Então, abaixo desse custo básico de retorno do capital, nenhum empreendedor investirá. Então, se aqui o retorno livre de risco está 9%,
Vamos supor que esse adicional de risco do mercado aqui, que é o retorno do mercado menos o risco livre vezes o beta, esse adicional vamos supor que seja de mais 10%. Então nós estamos falando de 9% da taxa livre de risco, mais um prêmio de risco de 10%, somando 19%. Então qualquer investimento na construção civil tem que resultar num lucro de 19% ou superior, tá? Para o investidor. Para a empresa, como a empresa pode assumir dívidas com juros baixos, né? Às vezes juros inferiores ao custo do capital da empresa, capital dos acionistas. Então, quando você tem aqui 19% de custo de capital dos acionistas e aqui juros de um empréstimo de 10%, então essa weighted average, que é uma taxa ponderada, ela reduz. Você pega capital de terceiro, seu capital é mais caro, então ela reduz, e aí o retorno para a construção civil, uma empresa que assume dívidas com juros inferiores, o retorno exigido é inferior. Então vamos lá, nós temos o custo da obra, o custo de renda, todos os custos. Então, no custo do capital próprio, a receita tem que ser 19% acima dos custos, para retornar, se vamos supor que você invista lá, 19% seria a margem, né? O retorno equity, que é o investimento na construção, se foi 100 mil, vamos supor, se o custo capital for 19%, você tem que obter 19 mil de retorno. Então, sua venda tem que ser de 119 mil, para você tirar 19 mil e voltar em um ano, né? Você volta com seus 100 mil mais 19 mil em um ano. Então, esse é o conceito do custo capital, que é o custo de oportunidade. Então, se determina um preço quando a oferta encontra a demanda. Nós abordamos o que influencia a curva de demanda, depois nós abordamos o que influencia a curva de oferta. A oferta é determinada pelos construtores e a demanda determinada pelos consumidores. Então, onde as curvas se casam, obtém-se o preço do mercado, o preço do empreendimento, né? E aqui a quantidade demandada e ofertada. Então aqui temos o preço demandado e ofertado e a quantidade demandada e ofertada. Então é assim que se determina o preço. Quando a quantidade demandada é igual a KS, você iguala essas duas equações e resolve. Então, por exemplo, nós temos uma equação de demanda de 100 menos duas vezes o preço. Tá? Quantidades demandadas, 100 menos duas vezes o preço. Quantidades ofertadas de menos 50 mais 3 vezes o preço. Então, iguala-se. Essas equações, elas são determinadas por regressões econométricas, tá? Obtém-se esses números através de equações, de regressões econométricas com dados do mercado. Então, definidos as equações, iguala-se, aí no caso temos 100 menos 2P igual a menos 50 mais 3P, 5P igual a 50, então o preço vai ser igual a 10, nesse exemplo hipotético. E aí leva-se o preço para qualquer uma das duas equações. Então, levando para a equação de demanda, nós temos que a quantidade demandada é igual a 100 menos 2 vezes preço, que é 10. Então, 100 menos 20 é igual a 80. Então,
o ponto de equilíbrio considerando a oferta e a demanda desse mercado aqui é quantidade, então aqui tem esse sinal de dinheiro aqui não existe. Então ao preço de 10 temos 80 unidades ou 80 metros quadrados. Isso daqui cada um escolhe a melhor forma é lógico que se for 80 unidades, a equação, os parâmetros da equação mudam, né? Diferente de 80, a inclinação da curva muda, diferente de 80 metros quadrados. Então, mas basicamente, com números hipotéticos, temos 80 ao preço de 10. Então, mecanismos de determinação do preço. Por exemplo, suponha que o preço 1 esteja abaixo do preço de equilíbrio, né? Preço de equilíbrio aqui, preço 1 aqui. Então, temos que o preço 1 bate na curva de oferta em QS1, que é Quantity Supply, quantidade ofertada, e o preço 1 bate na curva de demanda em QD, que é quantidade demandada. Ou seja, o mercado não está em equilíbrio, né? Os ofertantes só conseguem ofertar Q1, que é menor que a quantidade demandada. Aí o que acontece quando o número de unidades demandadas é maior que o número de unidades ofertadas, o excesso de demanda irá elevar o preço até o ponto de equilíbrio, onde a demanda encontra a oferta. Então, o preço aumenta para o preço de equilíbrio, e aí os ofertantes podem ofertar a quantidade maior a um preço elevado, mais alto. Choque de demanda no curto prazo e no longo prazo, né? Temos aqui a curva de curto prazo de oferta da construção, né? Como eu falei mais cedo, um aumento de preços não interfere na quantidade ofertada. Um aumento de preço amanhã não vai interferir na quantidade ofertada amanhã, mas sim daqui a um ano, né? Ou 2. Então, no curto prazo, temos aí, por exemplo, uma imigração de pessoas para a cidade, que é um choque de demanda, mais pessoas demandando imóveis. Então, nós temos aqui uma ampliação da demanda no mercado, só que como a curva de oferta ela é inelástica, o impacto vai direto para o preço. Então, o ponto de equilíbrio que antes da migração era aqui, o preço era mais baixo. Quando tem a migração, a curva muda de lugar e o ponto de equilíbrio passa a ser um preço mais elevado, dada a mesma quantidade ofertada. Então, com o aumento do preço, os empreendedores entendem que precisam começar a fazer projetos e construir. Então, no longo prazo, a oferta aumenta com a variação do preço. Então, dada a migração, dado o choque de demanda, o preço de equilíbrio é esse, que é menor do que no curto prazo. Então, o preço cai, se aumenta a oferta, o preço ele cai relativo ao equilíbrio de curto prazo. Então, no longo prazo, o preço dá uma caída à medida que se amplia a oferta. Então, como o mercado move do curto ao longo prazo?
Temos aqui o choque de demanda, proprietários elevam os preços dos aluguéis, incorporadores planejam novas edificações, edifícios são concluídos e o espaço é adicionado ao estoque, aluguéis começam a cair com o aumento da oferta, mas ainda acima do equilíbrio, incorporadores continuam construindo, porém menos, com menor lucratividade, aluguéis voltam ao patamar de equilíbrio ao longo prazo. Aí temos um mecanismo de determinação de preços de um modelo que chama-se Stock Flow Model, que é um modelo com uma série de equações que são definidas através do estudo do mercado. Então, nós temos aqui o equilíbrio básico de curto prazo, né, com a oferta inelástica. Temos aqui o R, que é os aluguéis, que é igual ao preço do imóvel, pode ser aqui aluguel também, né? E a definição desse modelo nós temos aqui a demanda em função da população, da taxa de juros dos aluguéis, né? A oferta ela é com uma função do custo e da oferta no tempo anterior. O custo em si é uma função de aluguéis, o custo no tempo anterior e outros determinantes. E o aluguel é uma função da população, da taxa de juros e da oferta no tempo T. Então, condições de equilíbrio, a demanda é igual à oferta, a variação da oferta é igual a zero e a variação do aluguel é igual a zero. Então, aqui temos a questão do choque de demanda, né? E aqui temos um deslocamento, um choque de oferta. Então, nós temos aqui no R0 a demanda com a oferta no ponto de equilíbrio. Obtém-se um choque de demanda, aí como a oferta ela é no curto prazo inelástica, o preço sobe. À medida que se aprovam novos projetos, novas construções são realizadas, a oferta arreda para o lado, no tempo em 1 ano, 2 anos, e aí o preço que estava aqui cai para o R2, né? Então o primeiro passo tem um choque de demanda, como visto no exemplo anterior, aí a oferta começa a ser expandida, né? Aí continua essa expansão da oferta, enquanto os preços dos aluguéis ainda são superiores ao preço inicial, e aí se desenha a curva de oferta de longo prazo, né? Então a curva de oferta ela é desenhada, de longo prazo ela é desenhada pelas reações do curto prazo, que vão ampliando o estoque, e o preço né? E o preço na curva de demanda vai caindo com relação ao aumento da oferta, né? A mais oferta a preços maiores. Esse é o mecanismo de determinação de preço do Stock Flow Model. Então, outro mecanismo são os desequilíbrios. A qualquer momento o mercado imobiliário pode não estar em equilíbrio por causa de frequentes choques exógenos e uma série de ineficiências que impedem a rápida resposta e ajuste da oferta no mercado imobiliário. Essas ineficiências de mercado incluem falta de informação sobre o mercado, gera ineficiência na realização de transações e no ajuste dos preços, prazo de construção evita o rápido ajuste do mercado, contrato de aluguel de prazo muito longo, 3 a 10 anos também.
Aí temos como identificar esses desequilíbrios, né? Tem uma análise de tendências na diferença entre conclusões e absorção líquida. Se as conclusões menos a absorção líquida for positivo, isso implica que as conclusões excedem a absorção líquida e o estoque vago do mercado está aumentando, e vice-versa, né? Então aqui nós temos o estoque construído e a absorção líquida em preto. Então aqui se construiu mais e a absorção líquida foi menor, né? Então houve um desequilíbrio entre o que estava sendo absorvido e o que estava sendo construído, aumentando a vacância dos imóveis. Também o desequilíbrio com o tempo, né? A análise das tendências da taxa de vacância nominal versus a taxa de vacância estrutural. A vacância nominal é um percentual do estoque que está desocupado no período T, e a vacância estrutural é um percentual do estoque que geralmente está desocupado ao longo da história. Então essa diferença entre o nominal e o estrutural permite ser identificado desequilíbrio. Se o nominal está muito acima do estrutural, é que é um excesso de oferta. Se o nominal está abaixo, há escassez de oferta. É isso. Queria agradecer mais uma vez a atenção, e na próxima palestra vamos trazer a Cidade Digital, as plataformas e serviços que facilitam o estudo de mercado. Muito obrigado pela atenção.